abertura do primeiro seminário sobre rotatividade no mercado de trabalho. Este seminário está sendo transmitido na internet. Para compor a mesa de honra, gostaria de convidar Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. Senhor José Lopes Feijó, representando o ministro Gilberto de Carvalho. Senhor Leonardo Rolim, representando o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves. Senhor Clemente Gans Lúcio, diretor técnico do DIEESE. Senhor Silvani Alves Pereira, secretário substituto de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego. O primeiro seminário Rotatividade no Mercado de Trabalho, Diagnósticos e Propostas de Enfrentamento tem por objetivo compartilhar com as organizações sindicais de trabalhadores e empregadores, poder público, entidades de pesquisa e acadêmicos, o diagnóstico do problema e elencar proposta dos atores sociais envolvidos com o tema para enfrentar a rotatividade. Neste momento, convidamos para fazer o uso da palavra o senhor José Lopes Feijó. Bom dia a todos e a todas que estão presentes. Cumprimentar os companheiros e companheiras do movimento sindical, cumprimentar os empresários, empregadores aqui presentes, cumprimentar o Clemente do DIEESE, o Leonardo da Previdência, especialmente o ministro Manuel Dias, ministro do Trabalho, e cumprimentar o Silvani. Queria trazer um abraço do ministro Gilberto e registrar que ele não está aqui porque tinha uma agenda anterior que não permitiu o cancelamento, mas que ele me recomendou que dissesse a grande oportunidade desse debate. Porque nós precisamos, de fato, olhar para o mercado de trabalho brasileiro, entender por que em tempos de economia crescendo regularmente, ano a ano, de emprego muito próximo daquilo que se convencionou chamar de pleno emprego, nós temos uma taxa de rotatividade tão alta, quando, do lado empresarial, há uma queixa constante de que é caro demitir, então, entender porque sendo caro se demite, né? E do lado dos trabalhadores, a queixa constante de que a demissão muitas vezes é feita para encurtar custos. Não bate a lógica. As duas lógicas não batem. Porque se é caro demitir, demitir não deve encurtar custo. E se não é caro demitir, então nós precisamos entender por que no mercado de trabalho crescente, próximo ao pleno emprego, há tal volume de saída de trabalhadores e entrada de trabalhadores no próprio mercado de trabalho. Um país que muitas vezes gera 2 milhões de empregos positivos no ano, ter 17 milhões de contratações e 15 milhões de demissões, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E isso tem impactos sobre o chamado custo Brasil. Né? Porque significa seguro-desemprego, que podia estar sendo usado para outras atividades, né? Significa perda de trabalhadores qualificados, muitas vezes, que deixam de estar no seu local de trabalho e tem que estar buscando uma outra ocupação, nem sempre condizente com a sua qualificação. E como encontrar soluções, não só para esse conjunto de empresas, que eu presumo que nem seja a maioria, viu, Clemente? A minha percepção diz que não é a maioria das empresas que são rotativas, como as médias de rotatividade pesquisadas apontam, mas como encontrar soluções para esses setores. Alguns que nós olhamos e achamos que são naturalmente rotativos. Por exemplo, construção civil e área rural. Né?
como encontrar soluções que permitam que no intervalo entre uma obra e outra, por exemplo, os trabalhadores não precisem ser demitidos, mas existe um sistema de manutenção desses trabalhadores até a recolocação numa nova obra. Por exemplo, nós temos uma mesa nacional para a melhoria, para aperfeiçoamento das condições de trabalho da indústria da construção, que reúne todos os lados, centrais sindicais, sindicatos de trabalhadores, sindicatos de empregadores, empresas, aonde estamos tratando uma série de temas. É muito provável que, inclusive, esse nós venhamos a debater, porque estamos debatendo agora coisas como jornada de trabalho, uma série de assuntos estão sendo levantados. Agora, queria, de novo, registrar a oportunidade desse debate e ver se é possível, a partir disso, encontrar soluções. Soluções como, por exemplo, se nós temos mesmo que pagar seguro-desemprego, ou é melhor manter o trabalhador empregado e pagar alguma coisa para ele continuar empregado. Por exemplo, como tem em outros países, né? Então, o desafio está posto. Parabenizar a mesa, parabenizar o ministro pela iniciativa e esperar que tenhamos aqui um bom debate e um bom trabalho. Abraços. Com a palavra o senhor Leonardo Rolim. Bom dia a todos. Gostaria de saudar o ministro Manuel Dias, demais colegas da mesa, Feijó, Silvani, Clemente, e deixar aqui um abraço do ministro Garibaldi Filho, que não pôde estar presente em função de uma outra agenda urgente do INSS, que está ocorrendo nesse exato momento no Ministério do Planejamento. O tema da rotatividade, acho que é de grande interesse de toda a população brasileira. Acho que ninguém ganha com a rotatividade. As empresas perdem produtividade, o trabalhador perde direitos, o governo tem uma despesa adicional, seja pelo seguro-desemprego, que é a mais visível, seja nos chamados benefícios de risco da Previdência, que o trabalhador ele mantém a condição de segurado, com toda a razão, e gera benefícios nesse período sem ter a contribuição devida. Então, nós temos que buscar soluções. Como o Feijó colocou, hoje a nossa legislação induz a rotatividade. A gente tem como grande desafio mudar essa lógica, ter uma legislação que induza que os trabalhadores fiquem mais tempo na empresa. A fidelização ela é interessante para todos. Então, esse é o nosso grande desafio. É uma discussão que o Ministério do Trabalho tem conduzido no CODEFAT já há bastante tempo. Como representante do Ministério da Previdência no CODEFAT, nós temos discutido isso e temos discutido conjuntamente também, porque as políticas de previdência e de trabalho devem interagir nessa área para que nós tenhamos uma legislação que seja, que tenha uma visão única em relação a criar incentivos positivos para a redução da rotatividade. Hoje nós temos um instrumento de combate à rotatividade no fator acidentário de prevenção, o FAP, que dentro dessa discussão que está sendo feita no Ministério do Trabalho, a gente pretende agregar a discussão de previdência para termos um mecanismo único e integrado que mude essa visão que a gente tem hoje de uma legislação que incentiva a rotatividade. Então, parabenizo a todos e estaremos participando desse debate ativamente. Entendemos que esse é o momento, o ministro está de parabéns pela iniciativa. Obrigado. Gostaria de registrar a presença do senhor Luiz Dinese, presidente da Confederação Nacional de Serviços. Som. E do senhor Washington Salles, representando a Secretaria do Trabalho do Distrito Federal. Agora, com a palavra, o senhor Clemente Gans Lúcio. Bom dia a todos e a todas. Silvani, Feijó, Leonardo, ministro, Manuel Dias. Gostaria de, em nome do DIESE, saudar a todos, agradecer a possibilidade de, junto com o Ministério do Trabalho, o DIESE desenvolver um investimento para
estudar, analisar, interpretar esse fenômeno da rotatividade e, principalmente, fazermos esse processo com a intenção, que hoje se materializa nesse seminário, de abrir um diálogo visando enfrentar o problema. Então, como tarefa, como atribuição, como missão da instituição na qual eu trabalho, o DIESE, nós somos uma organização que produz conhecimento para intervenção, em grande parte do movimento sindical. E, na experiência que temos de diálogo social, temos partilhado com empresários e governantes espaços de diálogo onde o conhecimento que produzimos junto com outras organizações são partilhados para que possamos entender um problema e possamos intervir. Acho que esse convite que o ministro faz hoje para esse seminário é com essa intencionalidade. Conhecermos um problema e termos a capacidade de, interpretando este problema, indicarmos caminhos que possam enfrentar e superar esses entraves, se aquilo que nós, tanto o Feijó quanto o Leonardo já manifestaram, se a princípio a rotatividade não é algo vantajoso para ninguém, nós deveríamos ter a capacidade de superá-lo. Não necessariamente é isso, e é por isso que nós precisamos entender este problema e, entendendo, provavelmente identificarmos que temos várias tarefas a serem cumpridas para que nós enfrentemos esse problema. Desde já estamos convencidos que não existe uma bala de ouro, não existe uma única medida capaz de resolver este problema. Ele é muito mais complexo do que muitas vezes nós interpretamos, e este convite para essa atividade é, na verdade, um grande desafio que o ministro nos propôs, de abrir um diálogo sobre um tema complexo, polêmico e que exigirá um esforço muito grande de todos nós para, de fato, podermos enfrentá-lo. Obrigado. Do deputado federal, senhor Francisco Chaves. Com a palavra agora, o senhor Silvani Alves Pereira. Inicialmente, gostaria de convidar o Newton, como representante do Fórum Nacional das Secretarias de Estado do Trabalho, para que compusesse a mesa, representando hoje aqui o secretário Romanelli, Newton, que é secretário de Estado da Bahia. Inicialmente, cumprimentar nosso ministro, Manuel Dias, e dizer, ministro, da satisfação em trabalhar com o senhor. Como o senhor diz, é a terceira adolescência, né, ou terceira juventude que o senhor está passando, e tem aí, eu tenho certeza, cansado, feito muito jovem que trabalha ao lado do senhor aí, transpirar para conseguir acompanhá-lo. Cumprimentar aqui o Feijó, o Leonardo, o colega. Alô? O Leonardo. Leonardo, secretário da Previdência, do Ministério da Previdência, o Clemente, do DIESE, e uma explicação, o Clemente... Alô? Alô? E o Clemente, justificar só a presença do Clemente aqui hoje, o Ministério do Trabalho tem uma preocupação antiga com relação à rotatividade. Em 2011, nós tivemos um primeiro trabalho feito pelo DIESE sobre rotatividade no mercado de trabalho. E hoje está sendo feito aqui o lançamento de um segundo trabalho, um segundo estudo feito pelo DIESE da rotatividade do trabalho, que ele vai ter oportunidade mais tarde de falar sobre o trabalho. Então, agradecer a presença e a contribuição dos estudiosos, dos pesquisadores do DIESE nas matérias que afetam o mundo do trabalho. Cumprimentar mais uma vez o Newton, um prazer tê-lo aqui. E ao cumprimentá-lo, cumprimento aí todos os colegas aí dos estados que hoje se deslocaram até Brasília para participar desse evento. Nós temos hoje uma novidade, pelo menos no âmbito do Ministério do Trabalho, é que esse evento ele está sendo todo transmitido pela internet. Qualquer cidadão que quiser acompanhar esse evento e o debate poderá fazê-lo integralmente
ou seja, os 2 dias, tanto hoje quanto amanhã. Nossa iniciativa, a iniciativa do ministro Manuel Dias, como o Clemente comentou, é identificar, de fato, qual é a rotatividade que é prejudicial ao mercado de trabalho. Porque nem toda rotatividade é prejudicial. Tem rotatividade que é estrutural e quando o mercado está em crescimento, muitas vezes você é atraído por novos desafios, por novas ocupações, e isso pode gerar uma rotatividade. Tem uma necessidade constitucional, que é da regulamentação do artigo 239, que no nosso entender tem que se calibrar e tem que estudar muito bem quais são os efeitos da rotatividade e que rotatividade realmente nós queremos combater, para que não possamos pesar a mão ou talvez fazer uma medida que, ao invés de ajudar, venha prejudicar o trabalhador, prejudicar empresários, que não venha contribuir para o mercado de trabalho. Então, acho que o grande desafio nosso, e que o ministro colocou para a gente, é, a partir desse debate, dessa discussão, que a gente possa ter um planejamento, uma discussão tripartite, onde trabalhadores, empregadores e governo possam trabalhar, possa debater esse tema. É um tema que afeta o governo, afeta o Fundo de Garantia, afeta o FAT, que é financiador de seguro-desemprego, como já foi dito aqui antes. Afeta as empresas, afeta o empregado. O FAT já deliberou de encaminhamento ao MTE de um projeto de lei para ser enviado para regulamentar o artigo 239, mas entendemos que a discussão feita até agora não é suficiente. Nós temos algumas avaliações e algumas sem muita profundidade, que dá um indicativo que a rotatividade seria quase ela toda prejudicial, sendo que isso não é verdadeiro. Dentro de um mesmo setor, nós identificamos, por exemplo, setor de alimentos, determinado ramo da indústria de alimentos tem uma rotatividade diferente de outro. E não porque o empresário quer ou porque o empregado quer, mas é porque faz parte daquela atividade. E o setor de alimentos, por exemplo, outros setores, ele não pode ser tratado de uma única maneira ou nivelado, dizendo que aquele setor tem determinado comportamento. E a empresa que ficar acima da média da rotatividade daquele setor teria que ser penalizada ou teria que ter uma taxa. Então, acho que o grande desafio nosso é uma discussão equilibrada, sensata, desprovida de qualquer intenção anterior, ou seja, aberta para que empregadores, para que empregados e para que o governo possam analisar e entender essa questão e fazer um encaminhamento justo para que a gente possa cuidar desse tema, para que ele venha beneficiar toda a população. Então, mais uma vez aqui, ministro, dizer da alegria de estar aqui hoje nesse momento, mas principalmente dizer da coragem do senhor em propor temas importantes, não só esse, como o senhor está discutindo outros temas aí das NRs, enfim, de fazer uma abertura desse debate para que a população, para que tenha o controle social, para que todos os interessados, todos os atores possam participar desse projeto. Obrigado a todos que estão aqui hoje. Com a palavra, o senhor Clemente Gans Lúcio. Alô? Pronto. Bom, como o Silvani já citou, nós, numa cooperação com o Ministério que temos há muitos anos, nesses últimos anos, por demanda do Ministério e por proposta nossa, a partir da agenda que construímos em conjunto de trabalhos e de estudos que fazemos, por exemplo, o Ministério é um grande apoiador e incentivador da pesquisa de emprego e desemprego, que nós fazemos em 7 regiões metropolitanas, portanto, temos pesquisas regulares produzidas pelo GESE com o Ministério e com órgãos de pesquisa estadual, e fazemos também alguns estudos, e um deles definidos por demanda do próprio Ministério, a partir das prioridades que o Ministério tem, da atuação no Conselho do Fundo de Garantia, no Conselho do FAT, identificou-se que a rotatividade deveria ser estudada nessa perspectiva que já foi abordado aqui, de enfrentarmos o problema. Nós fizemos um primeiro estudo que está consolidado neste trabalho, rotatividade e flexibilidade do mercado de trabalho. Essa publicação já está esgotada, mas, para quem tiver interesse, no site do Ministério e do GESE, a publicação encontra-se à disposição para ser acessada, fazer o download e poder ter acesso a essa publicação. E hoje nós estamos fazendo o lançamento do segundo caderno, também de rotatividade, nesse caso, e as políticas públicas para o mercado de trabalho. No primeiro, nós procuramos fazer uma sistematização de um conjunto de informações para entendermos o que é a rotatividade. Eu vou, em seguida, na primeira mesa de debate, apresentar um pouco a nossa abordagem desse tema, não vou fazer agora. Neste segundo,
já por uma demanda do próprio Ministério, procuramos enfocar a relação entre a rotatividade e o impacto sobre uma política específica, que é o seguro-desemprego. Portanto, nesse trabalho há uma análise da relação entre rotatividade e seguro-desemprego e, na segunda parte, uma sistematização de propostas, de ideias, de sugestões que foram apresentadas em vários espaços, na primeira, segunda Conferência Nacional do Trabalho, na Conferência Nacional de Trabalho Decente e nos debates que nós acompanhamos ao longo desses anos, sistematizamos um conjunto de interpretações propositivas, linhas, ideias, linhas de ação, diretrizes, que poderiam ser desencadeadas com o objetivo de enfrentarmos o problema da rotatividade. Então, essas duas publicações, na verdade, são contribuições que nós trazemos para o debate. Apresentaremos uma síntese na primeira mesa de debate desta nossa interpretação, junto com o professor Pastore, fazendo a abertura do seminário, e esperamos que essas contribuições possam ser enriquecidas, agregadas, polemizadas no debate ao longo do dia, para que nós tenhamos, de fato, uma boa análise do problema da rotatividade. Gostaria, em nome do GES, de agradecer, em nome do ministro, toda a cooperação de toda a equipe do Ministério do Trabalho, uma equipe fantástica que atuou em conjunto com a equipe do GES na produção desses trabalhos, e agradecer especialmente ao Ademir, que está ali no cantinho, que é o coordenador desse trabalho, Ademir Figueiredo, coordenador do GES, o Antônio Ibarra e toda a equipe do GES, que se debruçaram sobre as informações e produziram esses trabalhos nessa cooperação com o Ministério do Trabalho. Obrigado. Gostaria de registrar a presença do senhor Elias Alves, secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico e presidente do Conselho Municipal do Trabalho de Cuiabá, e da senhora Paula Montanher, representando a ministra Tereza Campelo, do Ministério do Desenvolvimento Social. Com a palavra, o senhor Newton Vasconcelos. Bom dia a todos dessa mesa, em especial senhor ministro, parabenizar pela iniciativa. Esse debate, ele traz problemas, a discussão, problemas de natureza teórica, conceitual e prático, né? Teórico eu digo porque, especialmente para aqueles que acham que há uma necessidade de mais flexibilidade do mercado de trabalho, então a questão que eu imagino importante é saber se uma maior rigidez ou uma maior flexibilidade levaria a uma menor rotatividade no mercado. Esse é um tema importante. Do ponto de vista prático, diz respeito ao financiamento das políticas públicas. Nós temos enfrentado seguidamente esse problema, que é o fato de nós termos um desembolso cada vez maior com o seguro-desemprego e o abono salarial, e numa proporção que cresce à medida que cresce o mercado de trabalho, e, é claro, saber o rumo da rotatividade diz respeito diretamente a se nós vamos ter mais recursos para as políticas públicas de intermediação ou não. Então, por isso mesmo, é um tema fundamental, importante e bastante atual que viemos a debatê-lo durante todo o dia e amanhã também. Muito obrigado. Com a palavra, Sua Excelência, o senhor Ministro de Estado do Trabalho e Emprego, Manuel Dias. Bom dia a todas e bom dia a todos. Eu queria saudar inicialmente que José Lopes Feijó, que representa aqui o ministro chefe da Secretaria da Presidência da República, Gilberto Carvalho. O Leonardo Rolim, que representa também aqui o ministro Garibaldi Alves, da Previdência Social. Queria saudar aqui o Clemento Gans Lúcio, diretor do DIES e nosso parceiro nas ações que empreendemos, muitas delas aqui no Ministério do Trabalho. O Newton Vasconcelos, que representa o Fórum Nacional dos Secretários de Trabalho e parceiros também nossos, em diversas ações e atividades. Queria saudar aqui o Silvani Alves Pereira, que compõe esta mesa, e junto queria saudar também os nossos auxiliares,
aqui presentes o Newton Freiberg, secretário executivo do Ministério do Trabalho, Emprego e Emprego, Paulo Sérgio, que é secretário da CIT, o Manuel Messias, que é o secretário de Relações do Trabalho. Queria saudar também aqui o André Menegoto, chefe do Ministério do Trabalho e Emprego, outros servidores, assessores e o corpo técnico do Ministério do Trabalho, que nós nunca nos furtamos de, embora pequeno, né, de alta competência, e tem levantado os grandes problemas que o Brasil vive no momento, problemas decorrentes do sucesso no que diz respeito ao Ministério do Trabalho, dos números que mensalmente o CAGED divulga para o Brasil. Queria saudar aqui professores, diretores de entidades, representações patronais dos trabalhadores, de diversas entidades e diversas secretarias e ministérios. A iniciativa de nós levantarmos esse debate faz parte de um projeto de recuperação do protagonismo do Ministério do Trabalho, que no decorrer de alguns tempos para cá ele foi perdendo. Aqui é a casa onde deve-se fazer os grandes debates, ter a coragem de enfrentá-los e de propor soluções para que nós possamos avançar cada vez mais e melhor. Nós estamos, por ordem da presidenta Dilma Rousseff, realizando um trabalho que dê ao Ministério do Trabalho e Emprego a sua verdadeira eficácia e que cumpra a sua verdadeira função. Primeiro, passando pela sua modernização, com a sua informatização, que culmine no atendimento decente aos trabalhadores, aos empregadores, lá na ponta dos nossos órgãos, nas nossas agências, nas nossas superintendências, nos nossos escritórios, que estão hoje sofrendo muita precariedade nessa ação de atendimento. Você sabe das deficiências em número de servidores, em número de auditores, mas estamos enfrentando e para isso estamos contando com o apoio do governo, da presidenta e dos diversos ministérios que têm a ver com a profunda alteração que temos que fazer nesse campo. Eu assumi este ministério com dois setores altamente explosivos e que criavam tensões permanentes, que eram os dos convênios, nos moldes que eram firmados. Acabamos com aquele tipo de convênios, não perdemos a importância e essa da natureza do Ministério, a qualificação profissional, vamos aumentar. O grande desafio hoje que nós enfrentamos, quando vivemos o pleno emprego, é dar o salto na qualidade deste emprego, enfrentando com ações concretas na qualificação, dando aos trabalhadores brasileiros acesso às novas tecnologias de ponta e colocá-los como protagonistas principais desse grande debate que o Brasil tem que empreender na busca de um melhor ranking na economia mundial. O outro setor era o registro sindical. Ele se transformou aqui num local de tensão permanente. De cada 100 pessoas que eu recebo, 90 vão reclamar de registro sindical. Não é a tarefa do ministro fazer isso, convenhamos. Reclamar que passaram para trás, reclamar que pediram propina, reclamar que não sei o quê, e não é essa a nossa função. Nós vamos, até o final do mês de abril, terminar com o estoque de pedidos de registro sindical. Todos eles serão colocados ou arquivados. O ano passado, por exemplo, no mutirão que estamos fazendo, eu pensei que fosse receber elogio por estar fazendo mutirão, estou recebendo crítica. Como se fosse uma fábrica de sindicatos. Nós não criamos sindicatos, a lei que dá direito à Constituição, que dá direito à criação de sindicatos. Nós, quando muito, é nossa tarefa registrá-los. Mas só no ano passado nós analisamos mais de 1.000 e quantos, ou 1.400, em torno disso, processos de registro sindical. Arquivamos 911 em torno disso,
concedemos 400 e poucos. Então, nós vamos arquivar, baixar em diligência, vamos devolver para a entidade tem recurso, ela pode recorrer, na medida em que achar que não foi correta a decisão do Ministério, e vamos acabar com isso. Para quê? Para sobrar tempo para isso. Aqui tem que ser o grande fórum local de debate das questões que dizem respeito à relação do trabalho, emprego justo e decente. Então, é nesse momento que a gente quer começar a fazer com esse grande debate que o Diese nos proporciona junto conosco, fez o estudo, preparou com outras entidades, a Federação das Indústrias, a Confederação das Indústrias vai apresentar documentos, várias entidades vão apresentar documentos, e durante o dia todo, hoje, nós vamos fazer o diagnóstico. Nós vamos anunciar ainda, nesses próximos dias, os números do CAGED. O emprego no Brasil está garantido este ano. Não há risco. Pelo 7º mês seguidos, nós estamos tendo um aumento real de salários acima da inflação e um aumento de geração de novos empregos. Então, é sinônimo de que nós vamos ter um crescimento que muita gente não consegue entender, explicar. Uns dizem que é milagre, eu não sou economista, eu estou vendo números. O governo japonês, agora em janeiro, acionou a embaixada aqui no Brasil, pedindo uma audiência para o ministro, para que se assinasse um termo de cooperação, a fim de que os técnicos do Ministério da Economia e Finanças do Japão viessem aqui fazer uma análise disso aí tudo. Como é que um país que tem um crescimento pequeno do PIB consegue manter um nível de emprego que hoje mantém? Enquanto que o mundo desemprega, 200 milhões estão desempregados, nós estamos gerando empregos. Geramos 1,1 milhão no ano passado, vamos ultrapassar esse número esse ano. Então, é fundamental que nesse momento a gente se atenha nesse, que é um dos problemas que estão aí, que é a alta rotatividade. Eu quero dizer que os números do Ministério estão muito bons. Todos fechando, aumentou a rotatividade, mas aumentou o emprego, aumentou a contribuição. O que nos preocupa não é agora, nesse momento, é um momento em que não estiver tão bom quanto agora. Nós temos que prevenir para buscar saída, e certamente vocês aqui. Aqui estarão certamente as melhores cabeças, as pessoas mais preocupadas nessa questão, no debate, os ministérios da Fazenda que devem estar aqui, está aqui a Previdência, que também afeta a Previdência, aos secretários de Trabalho no Estado inteiro, que estão preocupados quanto a esse tema, especialmente na rotatividade. Então, nós temos a certeza que vocês, durante esses 2 dias, vão oferecer um diagnóstico, soluções, propostas. Como eu disse, aqui estão as cabeças que mais pensam, raciocinam, propõem, formulam e querem encontrar uma solução, porque todos querem o bem do Brasil. E esse Brasil que nós todos queremos muito bem, eles têm que estar consolidados para resgatar o resto que ficou lá. Aqueles que ainda não estão aqui conosco, participando desse desenvolvimento que o Brasil hoje sofre. Então, obrigado pela presença de todos vocês. Desde já, o nosso agradecimento pela contribuição certa que vocês darão a esse empreendimento. E, sem mais delongas, sem mais conversa, sem mais discursos, vamos trabalhar, vamos à ação. Muito obrigado a todos e um bom dia.